Olá pessoal, eu sou o Thiago Santos. Olá pessoal, eu sou o Marcos Vinícius. E está começando mais um ITC News em Debate. Bom, no ITC News em Debate, dois consultores da ITC Consultoria vão debater sobre um assunto relevante relativo aí às legislações tributária federal, estadual ou trabalhista e previdenciária. Hoje, eu e o Marcos vamos comentar sobre os limites de receita no Simples Nacional e os efeitos da empresa quando ela ultrapassa esses limites, né, Marcos? Exatamente. Existem dois limites para o Simples Nacional, o limite e o sublimite. Correto. O limite federal, o Thiago já sabe bem, e o sublimite ele é para o estado e para o município, para o ICMS e para o ISS. Por quê? Porque antes o limite para o Simples Nacional era 3.600.000. Então eles queriam aumentar esse limite, só que numa situação onde a situação financeira dos estados e municípios estava muito frágil. Então, como é que você vai aumentar também essa renúncia fiscal por parte desses entes? E aí veio a ideia de aumentar para o federal, mantendo inclusive esse regime mais benéfico até no âmbito das obrigações acessórias, porém, mantendo o limite anterior para o estado e o município, e assim evitando a renúncia fiscal e permitindo que essas empresas tenham o regime do Simples Nacional, sem prejudicar a situação financeira dos estados e municípios. E aí torna-se uma empresa híbrida, então, né, Marcos? Uma situação híbrida com os impostos federais do Simples Nacional e o ICMS e ISS pagando direto para o ente federado. Mas como é que funciona esse limite do Simples Nacional aí, Thiago? No âmbito federal, lógico que a gente está falando no âmbito do Brasil, né? Não há essa situação do sublimite. O que acontece? No âmbito federal, o limite para que uma empresa permaneça no Simples Nacional é o 4.800.000. Então, para recolher lá o PIS, COFINS, IR, Contribuição Social, CPP, eu sempre observo o 4.800.000. Mas, Marcos, aqui tem dois pontos bem importantes que geram bastante questionamentos na consultoria. Primeiro, quando você vai olhar lá o limite de 4.800.000, é sempre com base na receita anual e não com base na receita dos 12 últimos meses. Por quê? Para calcular o Simples Nacional, a gente já sabe que eu tenho que pegar a receita dos 12 últimos meses para verificar em qual faixa eu estou enquadrado. Mas é só para isso que serve no âmbito federal a receita dos 12 últimos meses. Para ficar no Simples, aí eu tenho que ter um outro controle, que é a receita anual, de janeiro até o final do ano. O outro ponto importante que a gente tem que observar é o seguinte: se eu durante o ano ultrapassar o 4.800.000, eu já tenho que ter em mente que eu vou sair do Simples Nacional. É claro que aqui eu vou desconsiderar as empresas em início de atividade, que a gente tem um limite proporcional aos meses de atividade. Mas vamos pensar numa empresa que foi criada em anos anteriores. Então, se eu ultrapassei o 4.800.000, eu já sei que eu vou ser excluído. O ponto é, a partir de quando? E aí tem o que a gente chama na consultoria de um sobrelimite de 20%. Então, se eu ultrapassar o 4.800.000, mas não chegar a ultrapassar em mais de 20%, eu permaneço no Simples Nacional esse ano, mas em janeiro do ano que vem eu sou obrigado a sair. Se eu ultrapasso em mais de 20% esse limite, aí eu já saio a partir do mês seguinte. Então, aí a minha exclusão não vai ser no ano seguinte, vai ser a partir do mês seguinte. E claro, sempre levando com base o faturamento do ano calendário e não dos últimos 12 meses, né, Marcos? Aí uma coisa para facilitar, por quê? Porque para o sublimite a regra é a mesma. Nós também não olhamos a receita bruta dos últimos 12 meses, olhamos a receita bruta anual. Então a mesma dúvida surge na nossa área. Você tem que olhar de janeiro até o mês de referência. Você já passou neste período os 3.600? Se sim, por certo você recolherá ICMS e ISS direto para o ente federado no ano seguinte. E para a gente, mesmo a regra dos 20%. Se dentro do mesmo ano calendário ultrapassar esses 20%, no mês seguinte você já deve recolher o ICMS e o ISS diretamente para o ente federado. E aí é um ponto importante, porque se eu ultrapassei os 3.600.000, mas não cheguei aos 4.800.000, eu vou estar recolhendo o ICMS e o ISS por fora, mas a parte federal continua no Simples Nacional, porque eu não cheguei no limite do 4.800.000, né, Marcos? Sim, com certeza. E acho que é uma hora oportuna também para lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever no nosso canal lá no YouTube, tem bastante coisa legal, bastante novidade, né, Thiago? E você também pode curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e, lógico, comentar também caso você tenha alguma dúvida sobre o assunto, né, Marcos? Caso tenha algum assunto relevante que você queira que a gente faça um vídeo também comentando. Certo, Marcos? Certo. E, Thiago, voltando ao nosso assunto, certo? O que acontece se eu sou um sócio e tenho duas empresas, não matriz e filial, dois CNPJs distintos? O que acontece no Simples? Então, esse é um ponto bem importante, Marcos, de planejamento tributário.
Por quê? No âmbito federal, e aí a gente vai pensar no Simples Nacional, existe um cuidado muito grande quando o sócio, pessoa física, ele tem participação em outras empresas. Por quê? Dependendo da participação, eu vou ter que somar o faturamento dessas empresas. E se esse faturamento, se essa somatória ultrapassar 4.800, e aqui pensando no ano calendário, a minha empresa, se uma delas for optante do Simples, eu acabo sendo desenquadrado. Alguns pontos importantes. Primeiro, não é qualquer situação que vai somar o faturamento. Existem 3 condições, se eu atender uma das 3, eu sou obrigado a somar faturamento. A primeira dela, se ambas as empresas forem enquadradas como ME ou EPP, não quer dizer que elas precisam ser optantes do Simples, porque eu posso ter uma empresa ME ou EPP, eu vou presumir. Então, são coisas distintas. Se ambas são ME ou EPP, eu obrigatoriamente tenho que somar o faturamento, independente do percentual de participação, se eu sou sócio administrador ou não. Agora, vamos supor, Marcos, que eu esteja participando de 2 empresas, A e B. A é do Simples, B não, mas B também não é ME nem EPP. Quando é que eu sei que eu vou ter que somar o faturamento ou não? Se na empresa B, esquece a empresa A, vamos pensar só na empresa B. Se na empresa B eu for sócio administrador, ou administrador dela, ou se eu tiver mais de 10% de participação. Se eu incorrer em uma dessas 2 situações, eu também sou obrigado a somar o faturamento. E aí é um ponto importante, porque muita gente pensa o seguinte, então, se eu sou sócio de uma empresa do Simples, eu não posso ter mais de 10% de participação em outra? Não é que você não pode. Pode, só que você vai ter que somar o faturamento das 2. Se ultrapassar o 4.800, você acaba excluindo aquela empresa do Simples desse regime tributário. E é claro que assim, quando que ocorre o efeito da exclusão? A partir do mês seguinte. E não tem aquela figura do sobrelimite que eu expliquei dos 20%. Então, se eu estou na empresa A e B, o faturamento das 2 no ano calendário, de novo, chegar lá a 4.800.000 em setembro, a partir de outubro, a empresa A, que é do Simples Nacional, acaba saindo desse regime tributário. Para que eu não tenha que somar esse faturamento, eu tenho que, então, atender a 3 condições, né? A empresa, uma delas, não pode ser ME/EPP. Essa que não é ME/EPP, eu não posso ser sócio administrador, somente sócio cotista, e eu não posso ter mais de 10% de participação nela. Mas no âmbito estadual, Marcos, essa situação de participar de mais de uma empresa, ela gera algum impacto? Não, Thiago, não. Essa regra ela não existe para o sublimite. Sublimite, nós somamos as receitas brutas dos estabelecimentos da mesma empresa, matriz e suas filiais. Nós não olhamos participação em outra empresa. Essa é uma regra exclusivamente para permanência no Simples Nacional, certo? O sublimite é apenas para os estabelecimentos da mesma empresa. É claro que isso vai acabar indiretamente impactando, né? Porque se eu excluo ela no âmbito federal do Simples, não pode acontecer dela ser excluída do Simples do âmbito federal e permanecer no Simples do âmbito estadual. Ela é excluída tudo. Exatamente. Uma vez excluída no âmbito federal, o ICMS e ISS você vai ter que pagar diretamente ao âmbito federal. É diferente do sublimite, né? Porque se eu saio, por causa do sublimite, eu saio no âmbito estadual e municipal, mas no âmbito federal eu ainda continuo. Marcos, um ponto importante que a gente também pode comentar aqui é em relação às exportações, né? Porque quando a empresa faz exportação, a gente sabe que a gente tem um limite, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Isso ocorre lá no sublimite? Né? Ocorre, exatamente. São somadas separadamente as receitas do mercado interno e de exportação para fins de ultrapassagem no sublimite. Então você tem um limite de 3.600 para mercado interno e o limite de 3.600 para exportação. As 2 coisas elas não são somadas para ver se a empresa... E na área federal? Também. Na área federal, a gente tem um limite de 4.800.000 no mercado interno e 4.800.000 no mercado externo. Ou seja, uma empresa que faz exportação, ela poderia ter uma receita de até 4.800.000 fora e uma receita de até 4.800.000 interno. Só lógico, é sempre importante a gente salientar que quando eu digo mercado interno, eu não estou falando mercado dentro do estado só, né? Eu estou falando no âmbito nacional. Então, se eu vendo dentro do país, eu tenho um limite de 4.800.000. Se eu vendo para fora do país, é um outro limite de 4.800.000 que devem ser observados. É um grande benefício para os exportadores. Sim, né? Até porque a gente tem um benefício maior de permanência no Simples Nacional, né, Marcos? É uma conversa muito boa aí, Thiago. Assim nós encerramos nosso CTC News em debate. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, não se esquece de se inscrever no nosso canal. E lógico, acione o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que serão publicados pela ITC Consultoria. Até breve, gente!